Senhor para os irmãos, para quem estiver vendo. Se não me conhece, meu nome é Milton, sou pastor da Igreja Fé e Graça em Cristo, aqui em Portugal, Figueira da Foz. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Online, a nossa EBO. Eu espero que vocês tenham assistido a primeira aula. Se não assistiram, é só voltar aqui no canal, é o último vídeo. E nós vamos continuar hoje no estudo de Gênesis, a partir do versículo 6. Vocês já podem abrir a Palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 6. E hoje nós vamos terminar esse capítulo. Para a semana que vem, começar já o capítulo de número 2. Então, enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês, vamos orar pedindo que o Senhor fale através da palavra dele hoje, para quem estiver assistindo e possa despertar, possa trazer cura, salvação para as nossas casas. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, ó Deus, nesse dia, Senhor, falar com cada pessoa que estiver escutando, estiver vendo, Pai, essa mensagem, Senhor. Não seja eu, mas o Senhor falando para o teu povo, Pai. Traga, Senhor, um despertamento, Senhor. Que aqueles que estão, Senhor, ó Deus, dormindo, que aqueles que estão, Senhor, afastados, o Senhor possa trazer de volta em nome de Jesus. Que a tua palavra, ela cura, ela liberta, Pai. Então, que o Senhor hoje possa fazer grandes coisas em nome de Jesus. É o que lhe pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, abram suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 1, versículo 6. Essa primeira parte, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Eu não sei como é que é um dia na sua vida, mas eu sei que um dia na vida do Senhor, Ele sempre realiza grandes coisas. Como vocês podem perceber nesse estudo de Gênesis, num dia Ele criou os céus e a terra, no outro dia Ele criou o sol e lua, no outro dia criou água, no outro dia o firmamento. Esses são os dias do Senhor. Então, por mais que eu não saiba como é o seu dia a dia, eu sei que em todos eles o Senhor guarda a sua vida. Todos eles o inimigo quer te derrubar, todos eles o inimigo quer te matar, destruir você e a sua família, mas o Senhor não permite. Isso é que nós temos que ter em conta. E quando ele fez aqui, a gente percebe, ele fala de algo, chamado firmamento. O firmamento aqui, como está no versículo 8, o Senhor chamou de céu. E nós percebemos aqui, o interessante é que quando Deus ele criou a terra, nós falamos isso na primeira aula também, o que o Senhor fez? Ele fez a terra e disse que a terra era sem forma e vazia, assim estava na palavra do Senhor. E depois ele foi aprimorando a sua criação. Ele foi moldando, porque ele já tinha em mente quem iria habitar aquele local, que somos nós, os seus filhos. E nesses versículos que nós vamos aqui, do 6 ao 8, ele fala aqui, fala do firmamento e das águas, e é muito interessante porque o Senhor, você percebe na palavra dele, que as águas eram uma só. E o que ele fez? Ele separou as águas. Então hoje temos as águas aqui da terra e temos as águas lá no céu. Ele separou e colocou um firmamento entre elas, conhecido como céu. Então eu peço para você agora, nesse momento, se você estiver perto da janela, se você estiver estudando na varanda, onde você estiver, você olhe para o céu. O céu não serve só para os passarinhos voarem, para você soltar pipa, para os aviões, não. O céu demonstra a majestade do Senhor, demonstra o poder de Deus. Então, quando você olha para o céu, para o firmamento que o Senhor colocou, você vai conseguir ver o tamanho do poder de Deus e saber o quanto Ele se preocupou em fazer um local bom para nós, para que nós estivéssemos 100% adaptados aqui, enquanto nós estivermos cumprindo todos os propósitos que Ele tem para nós. E agora, continuando, indo a partir do versículo 9, esses primeiros versículos nós vamos um pouquinho mais rápido,
Eu quero me basear um pouco mais na criação do homem, que é no final do capítulo. Fala do versículo 9 ao versículo de número 13, que fala assim, né? E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares os conjuntos de águas, das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Nesses versículos aqui que nós acabamos de ler, do versículo de número 9 até o versículo de número 13, pela primeira vez nós vemos uma expressão que é muito característica nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, que fala, né? Que Deus, ele contemplava aquilo que ele estava fazendo, e Deus viu que ficou bom. Nós, como filhos do Senhor, nós como estudiosos da palavra de Deus, como conhecedores a cada dia mais do nosso Pai, sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. E nesse sentido aqui, Deus, ele estava contemplando, maravilhado com aquilo que ele estava fazendo. E sabe, você também tem que contemplar, tem que agradecer, tem que desfrutar tudo aquilo que Deus tem feito por você. Porque às vezes a vida é tão corrida, você não tem tempo para desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Às vezes você tem um trabalho, trabalha tanto e ganha bem, e você não consegue desfrutar daquele dinheiro. Às vezes você tem uma casa que você chega, às vezes tão cansado de noite, e no final de semana só quer dormir, você não desfruta da sua casa, não desfruta daquilo, de um espaço que de repente que tem lá embaixo, de um play, de uma piscina. Não. O Senhor está nos ensinando, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente também, que nós devemos desfrutar também das coisas que Ele tem nos dado, sem ter o temor que às vezes algumas pessoas pensam, né, que você só tem que estudar, você só tem que trabalhar, você não tem que fazer nada, e só assim Deus vai estar se agradando. Não. Deus se agrada do seu trabalho, Deus se agrada do seu estudo, mas Deus se agrada também de quando você para, descansa um pouco e desfruta de tudo aquilo que Ele tem proporcionado para você. E nós vimos isso nesses versículos aqui. E sabe o que é interessante desses versículos? Uma coisa que eu estava assim notando, que o Senhor, Ele foi criando as coisas numa ordem sucessiva. E sempre, se vocês forem reparar naquilo que o Senhor foi criando, Ele criava algo que dependesse da anterior. Como, por exemplo, aqui. Quando o Senhor criou a vegetação, você pode pensar, para que o Senhor estava criando a vegetação? Frutos? Para quê? Não tinha nem quem comer. Mas o Senhor já sabia que em pouco tempo Ele ia estar criando os homens. Em pouco tempo Ele ia estar criando os animais. E eles precisavam, e principalmente os homens, nós, precisávamos de alimentos. Então o Senhor ele já tinha isso em mente. Então Ele já estava providenciando, antes mesmo do homem ser criado, o seu sustento. E agora eu te pergunto, por que você se preocupa com o dia de amanhã? Por que você se preocupa com o que vai estar de comida no seu prato amanhã? Se o Senhor, na sua palavra, garante que você terá sustento, você terá roupa, você terá provisão. Hoje você já teve, o de amanhã vai chegar também em nome de Jesus. E é isso que Ele está nos ensinando desde o primeiro capítulo de Gênesis, quando Ele criou a vegetação sem antes mesmo ter ainda o homem na própria terra, né? Então não fiquem assim preocupados, não fiquem ansiosos, porque o Senhor já preparou o escape que você está precisando hoje, em nome de Jesus. Versículo 14 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos.
e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Sol e lua, criados no 4º dia pelo Senhor, foram criados para quê? Com qual propósito? O propósito que está aqui na palavra do Senhor, para nos orientar durante o dia e durante a noite. Mas o que o diabo faz? O diabo, ele gosta de deturpar, ele gosta de usurpar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. E vocês podem reparar que, desde a antiguidade, o diabo ele é tão sujo que ele usava, por exemplo, uma criação do Senhor, como o sol, como se fosse um deus em algumas religiões. Principalmente na época do Egito Antigo, tudo. Então, o diabo ele quer usurpar tudo aquilo que Deus fez. O diabo não é capaz de criar nada a não ser com uma mentira. Essa é a única coisa que o diabo pode fazer, que tem paternidade, que é a mentira. Fora isso, nada. Então ele faz o que? Ele tenta tirar a glória de Deus. E ele tenta confundir pessoas, como você e eu, para tentar nos afastar do caminho da presença do Senhor. E nesse caso a gente percebe claramente que nós vimos até o versículo 19 agora, temos que ficar muito atento, que o diabo ele é sujo, o nosso inimigo ele é sujo e ele é inteligente. Então ele é muito ardil, tem várias maneiras de tentar nos confundir. Por isso que nós temos que ficar sempre atentos, em espírito de oração. Não adianta você estar aqui escutando a palavra de Deus, estudando, depois quando acabar o vídeo aqui você estudar, pegar outros livros de doutrina também, isso é ótimo, é necessário, é muito bom que você faça, mas a leitura da palavra de Deus tem que ser acompanhada de oração. A oração que vai te revestir, a oração que vai te revelar a vontade de Deus, a oração que vai te permitir com que você fique na posição que Deus quer para você. Então não adianta você só estudar, conhecer todos os 66 livros da Bíblia e não ter uma vida de oração. Então tem uma vida de oração reta, constante diante do Senhor, que assim o inimigo vai bater em retirada, não vai ter nenhum tipo de poder sobre a sua vida e a vida da sua família também. Vamos ler agora o versículo 20. Do 20 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos na terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aqui o interessante, nesse versículo que nós acabamos de ler, tem o 5º dia e uma parte do 6º dia, no qual Deus fez todos os animais. E o que é interessante é que Deus, ele não faz nada por acaso. Prestem atenção numa coisa e tenham isso em mente. O acaso não existe no vocabulário do céu. Deus tem todas as coisas na sua mente e no seu coração. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa.
Deus sabe exatamente aquilo que o inimigo tem preparado contra você. E o Senhor já tem preparado um escape também. Para cada armadilha que o diabo prepara contra você, o Senhor já te deu livramento em nome de Jesus. Aí agora, quando a gente vê essas situações assim, como estão na palavra de Deus, você vê como Deus ele é cuidadoso. Porque Deus, ele separou terra e água. Separou, sabe, o céu de água também. Ele botou o céu dividindo as águas de baixo que estão aqui na terra e as que estão no céu. Sabe, o Senhor, ele preparou animais selvagens, animais domésticos, como nós vimos aqui, sempre com as suas espécies. Isso é uma coisa boa para a gente falar, que o Senhor ele já preparou tudo desde esse momento aqui da criação. Tudo foi criado até o 6º dia. Isso é algo que nós vamos falar, inclusive, em Gênesis 2, na semana que vem. Nada foi criado depois desse 6º dia. Ele já preparou tudo o que nós precisávamos. Toda a criação, ele já separou, preparou até esse 6º dia. Então, é importante você saber que, para o Senhor, ele tem uma ideia muito clara daquilo que você precisa. Você não precisa ficar se preocupando, não. Porque ele já preparou o escape, já preparou tudo aquilo que você precisa para sobreviver, e não só sobreviver, vencer nessa terra aqui, e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E agora nós vamos chegar na parte da criação do homem, a partir do versículo 26. Olha o que diz o versículo 26 e 27, que fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tem algumas coisas importantes aqui para nós citarmos na criação do homem, né? A primeira é aquilo que nós vimos na primeira aula também, né? Fala a respeito da trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós fomos criados à imagem do nosso Criador. E aqui eu quero que vocês parem para pensar, é a segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês, é que nós vemos hoje muitas pessoas menosprezando a criação de Deus. E por que eu falo isso? Falando que em orações querendo passar uma santidade a pessoa que não tem. Por exemplo, Senhor, nós que somos vermes da terra, tudo nesse sentido assim, que não é o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos feitos, como nós vimos agora, a imagem e semelhança de Deus, e que nós somos a coroa da criação do Senhor. Olhe quantas coisas nós vimos que o Senhor criou. Terra, sol, lua, mar, animais, tudo isso foi criado pelo Senhor. Mas o que o Senhor chama de coroa da criação fomos nós. Então nós não somos vermes. O Senhor veio e morreu por nós, para que nós tivéssemos vida abundante, livre do pecado. A boa notícia é que Ele ressuscitou também. Então Ele nos deu essa vida. Só que, quando uma pessoa fala isso, ela na verdade tem um desconhecimento da palavra de Deus. Que uma coisa é você falar que nós, seres humanos, pecaram, foram destituídos da glória de Deus, e só que pelo sacrifício de Jesus nós fomos redimidos, nós fomos resgatados. Hoje, pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há sobre nós. Tudo aquilo que o diabo quiser imputar a você, saiba que essa condenação já foi o quê? Você já foi absolvido pelo sangue do Cordeiro.
nenhuma condenação irá ficar na sua vida, em você. Você tem, se fosse uma ficha criminal, a sua ficha criminal está limpa, zerada, porque o Senhor já limpou tudo. Então, em nome de Jesus, você tem que saber isso, você tem que ter essa consciência agora. Essa consciência nos leva ao quê? Nos leva a buscar a Deus e a ter uma vida correta, reta, digna diante do Senhor. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, se nós temos um corpo, uma alma e um espírito, isso é graças ao Senhor. Só que nos próximos versículos, e nós já vamos terminar aqui, tem algo também importante para falar. Por quê? Porque a questão, quando o Senhor fala de versículos 26 e 27, só antes de entrar nos 28, a questão de domínio. Essa é uma questão muito importante. O Senhor falou aqui que nós deveríamos dominar sobre o quê? Sobre a terra, sobre os animais da terra. Isso é uma coisa. Não dominar sobre pessoas. E hoje nós vemos, é muito comum, pessoas querendo dominar pessoas, escravizar pessoas. Seja, nem no sentido físico mesmo da palavra, não como era escravidão há 200 anos atrás, até mesmo emocionalmente. Então nós temos que ter cuidado para não tentarmos ser donos de pessoas. Que o nosso dono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é muito importante que você fique consciente daquilo que o Senhor permite que a gente faça e daquilo que Ele não permite que a gente faça também. Então versículos agora 28 até o 31. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Aqui, Deus, Ele dá a bênção e uma instrução. E algo interessante nesses versículos é que a bênção seguida de instrução é um mapa do tesouro para nós. Só que nós pouco exploramos esse mapa. Porque o Senhor tem tantas bênçãos para nós. Ele